E aí, pessoal, tudo bom? Nós vamos começar a nossa aula de hoje sobre Egito Antigo e também, como bônus, a gente vai falar sobre alguns povos da África Antiga, tá? Até porque a aula que seria só de África Antiga vai acabar virando uma aula de reinos africanos quando a gente chegar perto da Idade Média, tá bom? Então vamos começar o nosso assunto. Vou só aumentar aqui o slide para vocês. Bom, vamos lá. O Egito Antigo. Muita gente ama esse assunto e eu também amo o Egito Antigo. Esse tema ele é muito recorrente em vestibulares, em várias provas no mundo todo e principalmente é um assunto repleto, né, de controvérsias, curiosidades e etc. Bom, continuando, né? A localização do Egito, galera, para quem não sabe, é na África. Isso mesmo, o Egito situa-se no nordeste da África e limita-se aqui entre o norte do mar Mediterrâneo, que a gente está vendo aqui, ao sul com o Sudão, que é esse país também bem aqui, que é banhado pelo rio Nilo, a oeste pela Líbia, e a leste com o Mar Vermelho e a nordeste com Israel bem aqui. Era bem rápido, inclusive, chegar e sair de Israel e chegar no Egito, né? Aliás, é rápido até hoje, né? Depende de como você vai. E essa localização, por que é importante, né? Porque ela está cravada, né, na região do norte da África, do nordeste da África, melhor dizendo. E para quem achava que a África era um país, a África é um continente. Como é o clima e o solo egípcio? Primeiramente, o clima é árido, né, devido à influência do deserto do Saara. Então, o clima ele é bastante desértico. Então, aliás, ele é propenso ao solo desértico, que no caso o solo de lá é fértil, os que estão próximos ao rio Nilo, né? E boa parte do que não está à beira do rio Nilo é desértico. Então a gente tem um clima deveras desértico, mas com terras mescladas próprias para a agricultura. E isso vai ser algo extremamente importante para a vida dos egípcios, tá? Nem sempre eles souberam plantar nessa região e eles vão acabar aprendendo técnicas de como otimizar o rio Nilo para o seu dia a dia. Bom, o Egito, uma dádiva do Nilo, né? Quem falou isso daqui foi Heródoto, o primeiro historiador da humanidade. Percebam aqui em cima, olha só, o Alto Nilo bem aqui, onde fica Tebas. Ele é imenso, galera, dá para ver o rio Nilo de um satélite da NASA, dá para ver do espaço, tá? E aqui nós temos o delta do Nilo. Por que delta, né? Porque são vários braços do rio Nilo que correm rumo ao mar Mediterrâneo e formam esse triângulo aqui de cabeça para baixo, né? Que seria o delta. Bom, o Nilo é um dos mais extensos rios do mundo. Ele nasce no coração da África e vai percorrendo cerca de 6.700 quilômetros, desembocando num delta no mar Mediterrâneo. Para os egípcios, né, antigos, o Nilo era considerado um deus, o deus Api, né? Viajar também por esse rio, né? Já podem perceber que era algo bastante cômodo, porque você chegava rápido e mais fácil em alguns lugares navegando por ele. Não só também o rio Nilo proporcionava água potável para sua população, além de animais que poderiam ser pescados ou caçados lá dentro do rio. Inclusive, Heródoto, quando fala que o Egito é uma dádiva do Nilo, é porque ele diz assim: caramba, uma civilização que está cravada no meio do deserto. Se ela tem um rio, né, que possibilita a agricultura e alimentar essa população. Logo, o Egito, cravado no meio desse deserto louco, né, jamais teria sido possível, jamais teria crescido o tanto que cresceu se não tivesse essa água para fundamentar uma sociedade agricultora. E realmente, Heródoto tinha razão, né? Essa é uma região bastante problemática em alguns momentos, porque até hoje alguns países árabes têm dificuldade com o clima desértico e também com territórios não só desérticos, como arenosos demais. A economia do Egito Antigo ela predominou no modo de produção asiático, ou seja, o faraó é o dono de todas as terras
e ele distribui, controla e organiza o trabalho agrícola na sociedade. Então essa imagem que a gente vê aqui, que é característica de uma das paredes de uma câmara fúnebre, né, do Egito Antigo, mostra aqui vários camponeses, vários servos do Estado, no caso aqui, trabalhando, colhendo e também sendo fiscalizados por esse fiscal que está bem aqui, ó. Então, cada vez mais a gente vê, cada vez mais que a gente for avançando no assunto, melhor dizendo, vocês vão percebendo que o poder do faraó, beleza, era muito grande, mas não era incontestável, tá? Essa população de trabalhadores explorados também reclamaram e fizeram várias revoltas. Vários faraós, inclusive, passaram por várias conspirações. Então a história do Egito Antigo é bem animada, é bem cheia e recheada de confusões e tudo que vocês imaginarem. A servidão coletiva. A maior parte do povo egípcio, né, vivia num regime de servidão coletiva. Ou seja, eles eram obrigados a sustentar o faraó, sustentar a elite também, pagando tributos e oferecendo seu trabalho. E mais do que isso, galera, o que a gente tem que tomar atento eles tinham uma terra que era cedida, digamos assim, pelo faraó. Só que boa parte do que eles produziam iam para o faraó, iam para a elite que o faraó sustentava também. Então é lógico que eles não iriam gostar disso o resto da vida, né? Por essa razão existiram várias confusões ao longo da história egípcia. A agricultura no Egito Antigo, né, ela era muito importante e só foi possibilitada a partir do momento que os egípcios entenderam como funcionava tanto a seca quanto a cheia do rio Nilo e também perceberam o que ele fazia no solo. Não é novidade para ninguém que a ciência no Egito Antigo alcançou um grau absurdo, né? E a partir de então eles passaram a montar um sistema de irrigação que fez com que não só as margens do rio, mas terras um pouco mais distantes do rio Nilo também se tornassem férteis, né? Então a gente vai ter aqui a agricultura principalmente do trigo, que era utilizada para fazer pão, né? A cevada, que também era utilizada para alimento, né, como cereal, mas também para fabricar cerveja. Começou primeiro com uma bebida de cevada, depois eles descobrem a técnica de fermentação. Algo muito importante também sobre o cultivo do trigo, é que o trigo e a cevada são os mais antigos cereais do mundo, tá? Então, eles eram cultivados e consumidos meio que in natura. Só que ao longo do tempo, quando eles vão desenvolvendo a técnica de moer o grão, né? Porque muita gente pensa que o trigo talvez seja retirado em pó, né? Naquele pozinho da árvore, né? Ou da plantação. E não é. Não tem árvore de trigo. Há plantações de trigo. E esse trigo, ele era moído, né? Ele é moído e transformado em farinha, galera. Então a cevada é a mesma coisa. Em algumas vezes a cevada é até torrada, né? Transformada em malte, perdão. E aí o que foi que os egípcios descobriram? A fermentação natural, onde leveduras, onde bactérias e fungos fariam o pão crescer, dando a ele, né, um aspecto muito mais macio e muito mais digestivo. E o pão fermentado é uma invenção egípcia, tá? E a cevada também, que é fermentada, né? Cerveja é fermentada. E lembrando que o processo de fermentação, aí a galera de química, né, produz água e álcool, né? E eu acho que mais alguma outra substância que eu não consigo lembrar agora. Além disso, na agricultura eles produziam linho, que era usado na confecção de roupas, além do papiro, que era o papel utilizado para escrever. Já já nós vamos falar sobre o papiro, tá bom? Bom, também eles cultivavam animais, criavam animais, né? Como bois, asnos, carneiros, cabras, porcos e aves. E também eles vão começar a criar cavalos a partir do momento que eles vão ser invadidos por um povo chamado Ixos, que era um povo asiático, né? A carne naquele momento, né, não era um alimento muito comum. Então quem comia carne era basicamente o faraó, a nobreza e só, né? O povo dificilmente comia carne. Então qual era a base da alimentação do egípcio, né? Legumes, inclusive cebola, pepino, pão, algumas vezes também, nem sempre. E basicamente isso, galera. Era uma alimentação bem vegana, na verdade. A galera quase que isso, assim, meio que sem escolher ser vegano, né? A sociedade do Egito, ela não tem mobilidade social, né?
Ela é uma sociedade estratificada. Como seria isso? Uma sociedade que ninguém muda de posição. Quem nasce tal coisa, morre tal coisa. Então, no topo da pirâmide da sociedade egípcia se encontra o faraó, que concentra todos os poderes administrativos, militares e religiosos. Abaixo do faraó está uma classe que é sustentada pelo faraó, que são os nobres, os administradores das províncias e os comandantes do exército, né? Abaixo deles está uma galera também muito importante que registra tudo o que está acontecendo e é muito importante, inclusive, para a manutenção do próprio poder do faraó no futuro, que eram os escribas. Eles eram os funcionários da administração do Estado, cuja função era cobrar impostos, fiscalizar e organizar as leis. Além disso, eles escreviam essa lei, né? Tornando ela pública. Também nós temos os artesãos, que eram geralmente barbeiros, ourives, que faziam o manuseio de ouro e outras pedras, outros metais preciosos, e também os tecelãos, né? Os felás, que eram os camponeses, e também temos aqui, deixa eu ver se eu consigo. Oh meu Deus, espera aí, eu avancei tudo agora. Bom, e os escravos que, em geral, eram prisioneiros de guerra. Não esquecendo, né, lá na história hebraica, que os hebreus foram escravos prisioneiros no Egito, tá? Durante bastante tempo. Então, como é que a história do Egito ela vai se dividir? Ela vai se dividir mais ou menos aí ao longo de 3.000 anos, né? E nós teremos o período pré-dinástico, que é o período antes da formação do Império, antes da unificação do território egípcio, que vai de 5.000 a 3.200 anos, e também o período dinástico, que é o período que vai de 3.200 a 1085 a.C., que vai ser dividido, por sua vez, em Antigo Império, Médio Império e Novo Império. Geralmente, quando se fala de arqueologia, geralmente se você assistir um documentário sobre o Egito, né, que nós vamos assistir, você vai se deparar com esses termos. Um monumento do Médio Império. E como é que eles sabiam isso? Através de algumas características que a gente vai falar a partir de agora, né? O período pré-dinástico é a fase que antecedeu a formação da primeira dinastia egípcia, e a sociedade estava dividida em várias comunidades chamadas nomos, né? Esses nomos também tinham seus líderes, né, que eram líderes consanguíneos em geral. Em 3.500, os nomes se uniram formando o Alto e o Baixo Egito, ou seja, duas regiões distintas. Então, o Baixo e o Alto acabaram se formando meio que dois reinos independentes, né? Em 3.200, o rei Menés, né, o rei do Alto Egito, vai unificar os dois reinos através de negociados e uma guerra e tornar-se o primeiro faraó. Quando ele unifica os dois reinos, ele muda sua coroa para uma coroa dupla, né, para simbolizar que ele era rei dos dois reinos. Então, olha só, o Alto Egito era essa coroa branca, o Baixo Egito a vermelha, então a branca com a vermelha quer dizer o faraó, né? E esse azul ele usava em guerras, tá? Bom, esse período pré-dinástico ele vai ser substituído pelo período do Antigo Império, tá? Então, o Antigo Império ele vai durar de 3.200 a 2.300 a.C., e a capital do Império foi primeiro a cidade de Tínis e depois a cidade de Mênfis, né? Lá em Mênfis, né, esses três faraós aqui, que foram faraós da quarta dinastia, Quéops, Quéfren e Miquerinos, eles foram os responsáveis pela construção de uma das 7 maravilhas do mundo, né? As 3 pirâmides de Gizé. E as pirâmides estão lá até hoje para visitação e encantam qualquer pessoa. Encanta inclusive a gente que nunca foi lá, né, gente? O Antigo Império foi marcado por rebeliões também, motivadas pelo descontentamento da população com os impostos. Só para vocês terem uma noção de que o poder do faraó nem sempre foi incontestável, tá? Em 2300 a.C., o faraó perde o poder, inclusive por conta dessas lutas sociais, e a nobreza toma o poder da mão do faraó, já que ele não tinha mais o poder representativo de controlar o povo. Bom, no período do Médio Império, né, a autoridade do faraó vai ser restaurada com o apoio da nobreza novamente na cidade de Tebas agora. Aquela cidade fica lá no Alto Império, tá? Ali nós teremos a que fica no Alto Egito. Lembrando que Baixo Egito é quando mais o rio Nilo vai se aproximando do mar Mediterrâneo, tá? Então não é aqui pela posição do mapa, é pela posição
do rio em relação ao nível do mar. Então, mais próximo do mar, mais baixo é o território, tá? Então, Alto Egito é mais para o sul da África. Durante o Médio Império, o Egito atingiu estabilidade política, né? Também o crescimento econômico, florescimento cultural. É durante esse período que também eles vão determinar a conquista militar da Núbia, que a gente vai falar já já, que era uma região rica em ouro. O Médio Império, boa parte das coisas que a gente vê, ouvir falar de glórias e desenvolvimento humano, científico, cultural, será nesse período do Médio Império. Em 1750, o Egito vai ser invadido pelos Hicsos, que era um povo militarmente muito superior a eles, e eles vão ser dominados durante 170 anos pelos Hicsos, tá? Com a expulsão só, né, já no período do Novo Império, lá por volta de 1580, os egípcios vão conseguir expulsar os Hicsos, iniciando uma enorme expansão militar no Egito, né? E o que eles aprenderam com os Hicsos, além do uso de arcos e etc., também que foram incorporados de outros povos do sul da África, né? Eles vão começar também a usar aqueles carros de guerra e alguns instrumentos em ferro, né? Com essas técnicas apreendidas, os egípcios vão invadir, Jerusalém, Damasco, Assur, até a Babilônia, né? Formando um verdadeiro império em expansão. Porém, a partir do século XII, o Egito vai ser sucessivamente invadido, primeiramente pelos assírios, depois pelos persas, que a gente já estudou, os macedônios, que a gente ainda vai falar na frente, e no ano 30 a.C., eles foram invadidos pelos romanos. Então, a história egípcia ela é dividida em 3 períodos, sendo que os períodos mais gloriosos foram do Alto, né, do Primeiro Império e do Médio Império. Bom, a cultura do Egito Antigo a gente vai falar um pouco amanhã. Agora a gente vai falar um pouco das civilizações da África Antiga, tá, gente? É muito importante a gente falar das civilizações da África, porque boa parte da nossa história é concentrada na Europa, na África e na Ásia. Aliás, na África só quando é para falar de escravidão, né? E os africanos, primeiro, não são um país, há vários povos na África, inclusive povos brancos, né? Não só povos negros, e povos negros brilhantes, né? Que boa parte da história andou meio que postergando, esquecendo durante um bom tempo. Então, o nosso papel nessa aula é lembrar um pouco das glórias que esse povo acabou angariando, tá bom? E aí o que vai acontecer aqui nesse período, nesse período meio que antes do Egito e também durante o florescimento da civilização egípcia. A África já é considerada, né, o grande berço da humanidade, e o Egito, como já sabemos, foi uma das civilizações que se desenvolveu nesse território. Porém, né, a África ela é formada por várias regiões. O Nordeste, nós temos aqui o Sudoeste, temos o centro da África, temos a região do Sahel, que é essa região aqui cheia, repleta de rios, com uma cultura e um clima completamente diferente, vamos falar mais lá na frente. A parte desértica da África, temos a África aqui, que é repleta de florestas, temos a África das savanas, enfim, é um continente muito diverso e é muito importante a gente falar dele, tá? O deserto do Saara, que é o maior deserto do mundo, com mais de 7 milhões de quilômetros, né? Ele atravessa 10 países desse continente. Bom, e temos aqui a África do Norte e a África subsaariana. A gente vai falar hoje de alguns povos aqui que ficavam próximos ao Egito, tá bom? A comunicação entre as várias Áfricas só foi possível graças a algumas pessoas que a gente já viu em novelas, em filmes, né? Que eram os povos nômades, também chamados de berberes, tá bom? E esses povos, eles vão usar o camelo e a localização dos astros para poder encontrar novos lugares. Esses povos, eles comercializavam através de rotas comerciais que já tinham sido fixadas pelos seus antepassados. E esses povos, né, esses povos nômades, esses berberes, eles vão, além de impulsionar o comércio, também proporcionar um intenso intercâmbio cultural, né? Esse daqui é um tuareg, que é de um grupo nômade da Líbia, bebendo água em um dos oásis no meio do deserto. Essa comunicação através do comércio foi muito importante, porque foi a partir daí que
entre outros fatores culturais, começaram a circular na África, assim como informação cultural também. Bom, entre os reinos, né, da África, nós tivemos, além do Egito, né, nós tivemos aqui à beira do mar Mediterrâneo a cidade de Cartago. Ela foi uma cidade-estado fundada pelos fenícios no século VIII, quem lembra lá dos fenícios, né, na atual região da Tunísia, e foi uma das maiores potências militares e comerciais do Mediterrâneo, galera, sem exagero. Cartago foi uma das cidades mais poderosas, mais ricas, mais fervilhantes do mundo antigo, inclusive despertando a inveja de Roma, que entrou em guerra com Cartago e ficou em guerra por mais de 100 anos, tá? E as mercadorias como ouro, prata, ferro, marfim, além de estátuas de vidro, entre outras coisas, entrava e saiu de Cartago através do grande porto em formato circular que vocês estão vendo aqui. Esse porto ele tinha espaço para muitos navios, até porque a cidade era um entreposto comercial muito importante, né? Mais de 200 embarcações poderiam atracar ao mesmo tempo ali. No século III, os romanos passaram então a disputar a hegemonia do Mediterrâneo com eles, e eles vão travar as guerras púnicas, que nós vamos falar mais lá na frente alguns detalhes. Bom, entre as civilizações africanas que merecem destaque, né, temos o povo Nok, que é um povo já distante ali da região do Rio Nilo. Bom, por volta do século IX a.C., a civilização Nok começa a se formar, ocupando terras da região da Nigéria, Níger, Mali e Costa do Marfim, né? Os Noks, eles cultivavam produtos agrícolas, até porque eles tinham a presença de rios para fazer isso ali, e eles cultivavam, além do inhame, abóbora, dendê e sorgo. Eles foram grandes dominadores da metalurgia do ferro e usavam para produzir não só utensílios como adornos, né? E essas esculturas em terracota, que é um material também utilizado pelos chineses, né, na sua cultura. E boa parte, né, da civilização Nok vai desaparecer por volta dos anos 200. Né? E não se sabe exatamente por que eles desapareceram, se foi por migrar, ou eles precisaram, ou eles foram invadidos, não se sabe, mas acredita-se que eles foram muito importantes para a cultura do Sahel, que é uma região da África que nós vamos estudar também um pouco mais adiante. Agora sim a gente vai para um reino da região do Rio Nilo, que é o reino de Cuxi, né? A Núbia é um país que fica logo abaixo do Egito, né? E a Núbia é uma região desértica cortada pelo Rio Nilo, entre a primeira e a sexta catarata do Rio Nilo, né? Ao sul do Egito e ao norte do reino do Sudão. Então, a Núbia foi uma das mais florescentes e antigas civilizações negras da África. Na realidade, galera, a Núbia foi a primeira civilização negra da história do planeta. E os egípcios só vieram existir depois. Então, por que não estudá-los? Né? Por volta do século IX a.C., vai se instalar um estado centralizado, chamado de Reino de Cuxi, que recebeu várias influências culturais do Egito, como a escrita hieroglífica e a organização social e política através de reis que eram mega poderosos. Né? Napata e Meroé foram as principais cidades núbias, em cidades inclusive onde depois alguns egípcios vão tentar dominar. Por volta de 770 a.C., os cuxitas dominaram o Egito, galera, fundando a dinastia dos faraós negros. Inclusive, há vários relatos, né, de estátuas que foram feitas nesse período, de faraós negros, enfim, até de mulheres do faraó, enfim, que tiveram seus narizes, né, cortados em algumas rebeliões. Não só nas rebeliões, como nas invasões para retomar o poder. Tá? Os faraós cuxitas, eles tinham o costume de usar uma coroa com duas serpentes, o que simbolizava o poder deles sobre dois reinos, né? O do Egito e o reino de Cuxi. Esses faraós fizeram história, mas foram expulsos da história egípcia, inclusive tentaram apagar a memória deles, ainda naquela época do mundo antigo. Inclusive acredita-se que o nariz da esfinge, né? Que a esfinge não tem nariz, tenha sido motivada por causa disso. Quando, né, o Egito foi invadido pelos assírios em 657, os cuxitas eles foram obrigados a retornar para Napata, ou seja, eles se desinstalaram da região do Egito, só que também foram invadidos pelos assírios em 591.
E o que vai obrigar o reino de Cush a se concentrar em Meroé, que era uma cidade altamente fértil e tal, ficava à beira do rio Nilo, só que bem mais isolados, né? Que foi o período da história chamado Merioti. Meri também acaba se tornando um importante centro comercial do povo cuxita e vai começar a se tornar um centro produtor de objetos de ferro e concentrar também várias rotas comerciais em torno de si. O reino cuxita, só para vocês terem noção, além de beber nas influências da escrita egípcia, eles vão inventar a sua própria escrita, lá em Meroé, que é a escrita meroíta, formada de 23 caracteres escritos da direita para a esquerda, com palavras separadas entre si. Vocês podem perceber também que eles vão começar a construir pirâmides, só que essas pirâmides eram bem menores e bem mais fininhas, né, do que as pirâmides egípcias. Eles tentam, na verdade, beber na fonte do Egito de várias formas e levar essa cultura bem mais para longe. Todas essas pirâmides aqui, cuxitas, né, elas são da região de Meroé. O reino de Cush vai começar a entrar em decadência nos primeiros séculos da era cristã, né? Inclusive as pessoas acreditavam que eles começaram a derrubar tanta árvore para alimentar os fornos, né, que faziam a fundição do metal, que eles acabaram entrando não só numa crise ambiental, de clima, de falta de recursos, como também, né, eles vão acabar não tendo saída e tendo que se dispersar para encontrar outro lugar para viver. Então, no século 4 a.C., toda essa civilização cuxita, né, brilhante, tudo mais, dos faróis negros, vai ser substituída por outra civilização que é a Axum. E a Axum vai acabar conquistando o território cuxita. O território de Axum, que fica aqui entre Etiópia, Somália, Eritreia e Djibouti, né, ficava bem próximo de Cush, e logo depois eles vão incorporar esse território para eles também, tá? Como vocês podem ver aqui, ó, já existem umas certas arvorezinhas, já não é tão desértico, né? É uma região também banhada pelo Mar Vermelho e por outros rios, né? Inclusive braços de rios braços do rio Nilo, né? E nós teremos um intenso comércio na região que vai acabar possibilitando com que a população tenha contatos culturais intensos com várias partes do mundo, tá? Lembrando que boa parte das civilizações nesse momento andavam muito, havia muitos peregrinos que caminhavam pelas rotas comerciais terrestres, tá? E a partir do momento do desenvolvimento dessas rotas comerciais é que nós vou ter a formação de algumas cidades, exemplo de Axum e Adulis, tá? Adulis foi uma cidade portuária à beira do Mar Vermelho, que tinha um dos portos mais movimentados dessa região, e Axum, que ficava no interior, se consolidava aqui, essa imagem que vocês estão vendo, como um grande entreposto comercial, né, daquele momento. Também o que eles vão acabar fazendo é conquistar outros territórios, tanto na Península Arábica, bem aqui, quanto o reino de Cush. Bom, até a metade do século IV, essa população se reivindicava politeísta ao molde dos povos egípcios. Porém, o rei Ezana, né, do reino de Axum, ele vai se converter ao cristianismo, isso já na era de Cristo, tá? Ele vai se tornar o primeiro rei cristão do continente africano. Também, né, isso vai desembocar na atualidade, já que a Etiópia até hoje é um país cristão. Bom, após tudo isso acontecer, o território de Axum ele vai ser invadido e dominado pelos muçulmanos no século VII, lembrando que os árabes vão dominar boa parte da região da África, do norte da África, e o Oriente Médio através de algumas guerras e invasões, tá? Os árabes, inclusive, vão dar bastante trabalho para os europeus mais tarde, mas ainda não é momento de falar deles. Uma figura que está presente na Bíblia, quem já leu a Bíblia sabe de quem eu estou falando, a rainha de Sabá, ela vinha, né, do reino de Axum, né? A rainha de Sabá, ela era muito famosa por sua beleza e também pela sua riqueza, né? A rainha, ela teria sido, no caso, segundo algumas lendas, governante dos Axumitas. Não há certeza. O que eu estou contando agora aqui são suposições que não foram provadas ainda. Então diz a lenda que ela, tendo ouvido falar da sabedoria de Salomão, foi conhecer ele lá no reino de Judá e tudo mais, e ela fez uma viagem. Só que chegando, eles teriam se encantado um pelo outro, e ela acabou tendo um filho com ele, né? Um filho chamado Menelik, onde teve o início de uma dinastia de reis etíopes que governaram a Etiópia até o século XX, tá?
Então aqui a gente tem um afresco simbolizando a viagem da rainha de Sabá rumo ao rei Salomão. Então, gente, o que a gente pode perceber é que não só o Egito, mas também a África, principalmente a partir da Revolução Neolítica, né, à beira dos rios aqui, como vocês estão vendo, a África vai fervilhar de civilizações brilhantes que inventaram não só brilhantes rotas comerciais, como também técnicas para se defender, técnicas de guerra, dispositivos de ciência, coisas que a gente vai falar na aula de amanhã, falando sobre cultura egípcia, tá bom? Então nossa aula fica por aqui. Grande beijo para vocês e até a próxima, galera!